Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma aula sobre o milênio. Nós estamos nessa sequência de escatologia. Essa aula não está na apostila, porém, você vai poder acompanhar algumas coisas muito importantes nessa apostila. Mantenha ela sempre atualizada, tudo bem? E aí, nós orientamos você baixar ela gratuitamente, né? Você baixa, imprime, cadernar, fazer as suas anotações particulares, né? Talvez você encontre mais textos bíblicos. O propósito dessa apostila não é esgotar o assunto, mas apenas orientar você. Confere na Bíblia se é realmente assim e compartilhar com outros irmãos, tá? É proibida a comercialização dessa apostila. E os direitos estão reservados para curso bíblico online, você pode distribuir livremente, sempre de maneira gratuita, ok? Qualquer coisa, precisar, manda um e-mail para a gente, contato@cursobiblicoonline.com.br. Vamos lá. A primeira aula foi Sinais da Vinda de Jesus. Se você não viu, por favor, assista essa aula, tá? Depois foi aula 2, o arrebatamento e a vinda de Cristo. Terceira aula, quando ocorrerá a ressurreição dos santos. Quarta aula, as principais características do anticristo. A quinta aula, preterismo, perguntas e respostas. Será que Jesus já veio? Sexta aula, o que a igreja primitiva ensinava acerca do milênio, né? Demos uma introdução a respeito do milênio, estamos continuando o assunto do milênio. Na sétima aula foi falado sobre o milênio será na terra ou no céu. Uma aula muito importante. Hoje nós vamos para a oitava aula também sobre o milênio, tá? Que a igreja primitiva ensinava acerca do milênio, né? O milênio, o sábado de Deus. Quanto ao sábado, nós vamos estar tratando aí sobre uma porçãozinha de da epístola de Barnabé, né? Então ele fala ali sobre um paralelo profético com o sétimo dia da criação, o dia do descanso. Já falamos nas primeiras aulas, mas é importante repetir isso agora. Nós não temos, de maneira alguma, a epístola de Barnabé como um escrito inspirado, ok? Mas como um escrito histórico, assim como a gente vai pegar, por exemplo, a história no livro de Flávio José. Então, mas aqui nós não estamos pegando apenas o princípio histórico. Estamos pegando o princípio histórico e um testemunho de como a igreja primitiva interpretava os textos bíblicos, ok? Esse é o propósito dessa sequência de aulas a respeito de como a igreja primitiva ensinava acerca do milênio. Vamos lá. O que significa sábado? Sábado significa descanso, repouso, tá? Um dia para se descansar, não só um dia. Havia o descanso, o repouso, além de semanal, havia também o repouso anual. A cada ano, a pessoa tinha que tirar o sétimo ano para descanso da terra, por exemplo. Nós vamos falar disso na próxima aula. E também a cada ciclo de 7 anos, ainda também tirava-se depois de um ano inteiro para se descansar, que era chamado de ano do jubileu. Mas vamos lá. É interessante a conexão que Cristo faz consigo mesmo em relação ao sábado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, depende da sua tradução. Se você está cansado, vai descansar. No descanso, que é Cristo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis em Cristo descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Estão acusando os discípulos de fazer o que não é lícito no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendo lido o que fez Davi quando teve fome, porque os discípulos de Jesus estavam tendo fome. Ele e os que com ele estavam, então Davi e os que estavam com ele, estavam representando Jesus e os seus discípulos, né? Ele fala assim, que entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que era dada aos sacerdotes, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa?
Pois eu vos digo que aqui, Jesus, né? Está aqui quem é maior do que o templo. Quem é maior do que o templo? Jesus. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, que é e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Os discípulos de Jesus não estavam quebrando, não estavam sendo culpados. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Tem pessoas que tentam distorcer esse texto, né? Mas Jesus está dizendo que ele é maior do que o templo e ele é maior do que o sábado. É claro que sim. Afinal de contas, quem criou o sábado foi ele. Então ele não pode estar abaixo da sua própria criação, certo? Isso é óbvio. Mas vamos lá. Sobre a epístola de Barnabé, a consideração, um comentário que ele faz sobre o sábado e o milênio. Então ele diz assim, ainda sobre o sábado, está escrito no Decálogo, nos 10 Mandamentos, que Deus o entregou pessoalmente a Moisés sobre o Monte Sinai. Santificai o sábado do Senhor com mãos puras e coração puro. Em outro lugar, ele diz, se os meus filhos guardarem o sábado, então estenderei sobre eles a minha misericórdia. Ele menciona o sábado no princípio da criação. Em 6 dias, guarda isso, 6 dias, fez as obras de suas mãos, e no 7º dia ele descansou e santificou. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor consumará ou terminará o universo em 6.000 anos. Pois um dia para ele significa 1.000 anos. Então, um dia, 1.000 anos. Ele próprio atesta dizendo, eis que um dia do Senhor será como 1.000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que o seu filho, quando vier na vinda para pôr fim ao tempo do iníquo, quem é o iníquo? O anticristo. Para julgar os ímpios e mudar o sol e a lua e as estrelas, então ele de fato repousará no 7º dia. Por fim, ele diz, tu o santificarás com mãos puras e coração puro. Contudo, se alguém atualmente pudesse santificar de coração puro esse dia que Deus santificou, então nós nos teríamos enganado completamente. Porém, se este agora não é o caso, ele o santificará verdadeiramente no repouso, quando nós formos capazes disso. Isso é, quando tivermos sido justificados e tivermos recebido o objeto da promessa, quando não houver mais iniquidade em nós, porque aqui está relacionado em nós, ok? E o Senhor tiver renovado tudo, então poderemos santificá-lo, tendo sido primeiro nós mesmos santificados. Ele finalmente lhes disse, não suporta as vossas neomênias. Eu coloquei aqui um asterisco, porque às vezes a versão nova, as pessoas não entendem o que é neomênia. Neomênia é lua nova, tá? E vossos sábados. Vede que ele diz, não são os sábados atuais que me agradam, mas aqueles que eu fiz, no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia, isso é, o começo de outro mundo. O que é o 8º dia? Uma pessoa me perguntou sobre isso. Você tem primeiro dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o 7º dia. Depois do milênio, você tem o 8º dia, que aponta para a eternidade. O 8º dia, na verdade, nada mais nada menos é do que o primeiro dia, que eles diziam que celebravam em relação ao 8º dia. Tá? Eis porque celebramos como festa, ele vai falar aqui agora, festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar, subiu ao céu. Nosso comentário, sábado é igual dia de descanso. Vale observar que só será possível haver um verdadeiro descanso se o inimigo estiver preso. Isso ocorre em Apocalipse 20, verso 2. Como um dia para o Senhor é como 1.000 anos, o 7º dia da criação aponta para o 7º milênio da criação.
onde haverá o último dia de descanso, o último Shabat, né, do povo de Deus. Aí você vê Hebreus 4, do 4 ao 11. Sobre o repouso prometido, sábado, Shabat, repouso, descanso, né? Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou, descanso, sétimo dia, de toda a obra que fizera, que tinha feito, de toda a sua obra que tinha feito. Êxodo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Pronto. O mar e tudo que neles há. Ao sétimo dia descansou. Esses 6 dias aqui apontam, são dias literais que apontam para dias proféticos, tá bom? Simbólicos ali. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 31, 16, 17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. O que é aliança perpétua? É eterno? Não, perpétua é que tem uma longa duração. Ou seja, você tem muitas coisas na lei que fala que era perpétuo e que na nova aliança não se aplica. Muitas outras coisas, né? Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. A pessoa pegar para sempre, tá vendo? Mas, irmãos, como eu falei, pega a palavra olam e você vai ver que ela se aplica a tempos indeterminados, ou tempos longos, duradouros, né? Porque, ou seja, enquanto durar aquela aliança, aquilo tem que ser literal. Mas nós temos depois uma nova aliança e vamos falar sobre isso depois. É errado guardar o sábado? De maneira nenhuma. Não estou falando isso não. Pelo amor de Deus, não põe coisa na minha boca, não. Não falei isso. É errado você falar que quem não guarda o sábado não vai ser salvo e não está cumprindo os mandamentos de Deus. Isso é errado. Claro. Por quê? O que as pessoas dizem? Ah, se você não guarda o sábado hoje, logo você não cumpre os mandamentos. Logo, quem não cumpre o mandamento não é salvo. Isso é errado. Isso é um absurdo. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Claro que isso aqui é simbólico. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, preste atenção. E eu trabalho também. É interessante esse também, né? Fica bem definido, do Pai e do Filho. Espera aí. Se Deus conclui os céus e a terra em 6 dias, por que ele está trabalhando até agora? Já parou para pensar? Por que ainda tem trabalho a ser feito? E ele fala, e eu trabalho também. E Jesus está trabalhando também. Vai chegar um dia, que é o sétimo dia, em que vai haver descanso, onde nós vamos entender aí que é agora. Deuteronômio, que agora não, que é um milênio, né? Vamos entender agora. Deuteronômio 12, verso 9 a 10. Porque até agora não entraste no descanso e na herança, Moisés dizendo, que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. Aquela terra é uma tipologia do milênio, tá? E vos dará repouso de todos os vossos inimigos. Opa, repouso, descanso está relacionado ao repouso em relação aos inimigos, que não vai dar mais trabalho para nós. Em redor, e morareis seguros. Josué 21, 44. E o Senhor lhes deu repouso. Agora Josué conquista a terra. Josué, se você pegar o nome Josué, é o nome Jesus. Tanto no hebraico quanto no grego. Tá? Pega lá o texto grego, onde fala de Josué em Hebreus, e você vai ver que é Jesus. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou nas suas mãos. Josué 22, 4. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois agora ide a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Agora ele está mandando as tribos que passaram do lado de cá para ajudar os irmãos
voltarem para o seu lado de lá. Agora veja bem, olha que interessante. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Você vai entender por que eu estou lendo tudo isso. Então o Senhor está falando do dia 7º, que é o sábado. Repousou. O que é repouso? É o sábado, descanso. Repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois de ter acontecido essa fala aqui de Deus, Hebreus 4, 4 e 5, você vai ver a partir do verso 7 a 9, que muito tempo depois está escrito, foi dito o seguinte, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, embora Josué entrou com eles na terra prometida, será que Josué deu repouso mesmo ou foi só uma tipologia de Cristo dando repouso para nós? Não falaria depois disso outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ou ainda resta o 7º dia, o dia 7º, para o povo de Deus. Vamos ver. Procuremos, pois, entrar. Algumas pessoas querem usar esse texto para falar que resta ainda um sábado a ser guardado literalmente. Não tem nada a ver, só ler o contexto. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Você entra naquele repouso. Certo? Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Vamos lá. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Pedro vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, um dia é como 1000 anos como um dia. É claro, Pedro tirou isso do salmista, que diz, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que se passou. Ok? Então, vamos lá. Vou deixar aqui. Não ignores que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, quando Deus estava fazendo as coisas em um dia literal, aquele dia que teve tarde e manhã, primeiro dia, é um dia mesmo. Tarde, manhã, o segundo dia. Tarde, manhã, para deixar bem claro que não se trata de 1000 anos lá, mas lá era um dia literal que apontava para 1000 anos proféticos. Então, o primeiro dia, houve o quê? Houve luz. No segundo dia, aí ele fala sobre as águas, separação das águas de cima, as águas de baixo e tudo mais. Terceiro dia, árvores e frutos. Quarto dia, luminares. As árvores e frutos, ele fala sobre as sementes, para que as sementes dessem fruto segundo, cada árvore desse fruto segundo a sua semente. Luminares, né? E aí o sol, a lua, as estrelas. Quinto dia, peixes e pássaros aparecem. Né? Depois, sexto dia, os animais e homens. E homem. E o sétimo dia é o dia 7º do descanso. Você já vê que o primeiro dia aqui vai os primeiros 1000 anos ali, vai desde Adão até o início ali do período de Noé. Depois do período de Noé até Abraão. Depois de Abraão a Davi. Aproximado, né? Davi a Cristo. Ou seja, 4000 anos haviam se passado até a chegada de Cristo. 4000 anos. Depois nós temos outros 2000 anos aqui, ó, que é até onde nós estamos, até o período da segunda vinda. E esse período é o período dos últimos 1000 anos, que é um dia, que é 1000 anos, que é o 1000 anos de descanso, é o milênio, ok? Onde a gente vai ter os 1000 anos e logo depois o juízo final. Primeiro dia, de Adão a Noé, nós temos ali das trevas para a luz, ou seja, da queda, onde o homem entra em trevas, depravação, para a luz, onde o homem encontra a graça de Deus. Você vê que Noé encontrou graça diante do Senhor. Segundo dia, é as águas, não é isso? Então aqui fala da luz, aqui fala das águas. Então estava tudo em trevas, ela fala, haja luz. Você vê o homem também em trevas e de repente Deus traz luz para nós. Segundo dia, as águas. Aí você vê as águas do dilúvio como simbologia. Terceiro dia, relação com Abraão. O primeiro é Adão, Noé e Abraão. Árvores e frutos.
Aí você vê da promessa que da semente feita a Abraão a conquista da terra prometida. Então você vê, por que coloquei terra prometida aqui? Porque a semente é plantada na terra, tá bom? Para dar árvores e frutos. Essa semente está relacionada com Abraão, tá bom? Eu lembro do salmista falando que o justo é como árvore plantada, né, junto ao ribeiro de águas. Davi a Cristo, esse período aqui, ó, os luminares, Jesus é chamado de sol da justiça, tá bom? Então, os luminares aqui para você entender sobre Cristo. De Cristo até hoje, você vê a igreja, são os peixes. Te farei pescadores de homens. E pássaros aqui tem uma figura, né, do Espírito Santo como pomba. O sexto dia, onde é criado os animais e os homens. Olha que interessante, em relação aos animais e o homem, né? O cavaleiro do cavalo branco, cavalo, que é um animal, e o cavaleiro, que é um homem. Jesus aparece como cavaleiro do cavalo branco, o leão, o cordeiro, os animais. O segundo, na verdade, tirar o segundo aqui, porque é vício de linguagem. A Bíblia não fala segundo Adão, a Bíblia fala o último Adão, tá? Adão, o último Adão. Já do lado de lá, você tem a besta, que é um animal também, né? Satanás, o anticristo, vai aparecer. Satanás aparece como dragão, que é outro animal também. Vou anotar aqui. Certo? Você tem a besta, que é um animal, leão, urso, leopardo, o homem da iniquidade. Então você está vendo aqui o homem, animais, do lado bom e também do lado mal. Você vê tudo isso acontecendo aqui em relação à manifestação no sexto dia. No finalzinho dele é manifesto essas bestas, né? E também Cristo vindo como cavaleiro do cavalo branco. E ao sétimo dia é o dia do repouso, que é o sétimo dia que está escrito em Hebreus do 4 ao 11, né? Nós acabamos de ler sobre o descanso prometido à igreja. E aí você tem aqui o juízo final logo depois dos 1000 anos, tá? Flávio José vai falar algo interessante, porque durante o milênio as pessoas vão viver muito, mas vão viver muito mesmo. Então Flávio José ele faz uma análise, né, no seu livro Antiguidades Judaicas, primeiro livro, capítulo 3. Ele fala assim: Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, na máxima prosperidade, e morreu com 950 anos de idade. Por maior que seja a diferença entre a pouca duração da vida dos homens de hoje, na época de Flávio José, olha lá, na época dos apóstolos ali, né? E a longa duração dos que acabo de falar, o que narro não deve passar por inverossímil, ou seja, que não seja verdade. É que, além de os nossos antepassados serem muito queridos de Deus, e como a obra que ele havia feito com as próprias mãos, os alimentos de que se nutriam eram mais apropriados para conservar a vida. Olha, e Deus a prolongava tanto por causa de sua virtude, como para lhes dar meios de aperfeiçoar as ciências da geometria e da astronomia que eles haviam inventado. Isso Joséfo está explicando para as outras pessoas a relação da grande, do grande período de vida dos antigos, né? O que eles não teriam podido fazer se tivesse vivido menos de 600 anos. Pois é, somente após a revolução de 6 séculos que se completa o grande ano. Percebe? Depois de 6 começa então o período grande. Todos os que escreveram a história, ele pega ele como historiador, pega outros historiadores, tanto da Grécia como de outras nações, dão testemunho do que digo. Mâneto, que escreveu a história dos egípcios, vai falar também disso aqui, da longa idade dos antigos. Berose, que nos deixou a história dos caldeus. Moco, Estieu e Jerônimo, que escreveram a história dos fenícios. Isso aqui é muito antes do Jerônimo da Vulgata, tá? Isso é muito antes. Escreveu a história dos fenícios. Também a mesma coisa, eles dizem também a mesma coisa.
Hesíodo, Hecateu, Ascalzila, Elânico, Éforo e Nicolau referem que esses primeiros homens viviam até 1000 anos, ou seja, a figura de linguagem, eles viveram até 900 e muitos anos. Deixo aos que lerem isso que façam o juízo que quiserem. Então, Flávio José está testificando ali do que a Bíblia já fala também, há muito tempo. Né? Ele só está explicando que os escritos que os hebreus haviam escrito, ou seja, o escrito de Moisés, é verdadeiro, e ele pega muitos historiadores que também testificaram disso aí em outras nações. Vamos lá, o que a Bíblia fala sobre a longevidade dos patriarcas, dos primeiros, né? Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912. Enos viveu 905. Cainã viveu 910. Maalalel, 895. Jared, 962. Enoque, 365. Enoque aqui porque foi trasladado, né? É interessante que essa idade dele aponta para um ano corrente hoje, né? 365 dias ele viveu 365 anos. O filho dele foi o homem que mais viveu na história, que é Matusalém. Viveu 969 anos. Esse se destaca por ser o homem que viveu mais em toda a história. Lameque, filho de Matusalém, viveu 777. Olha que interessante, porque o 7 aponta para a perfeição. Né? E Noé viveu 950 anos, exatamente como Flávio José havia narrado aqui na sua História dos Hebreus. Então Noé viveu muito, né? Mas não viveu tanto quanto Matusalém, 19 anos a menos, tá? Mas Deus falou com Adão o seguinte, olha, Adão viveu 930 anos. Deus falou, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então algumas pessoas dizem o seguinte, a Bíblia falhou, por quê? Deus falhou, Deus falou que morreria naquele dia, mas ele não morreu naquele dia. Será? Adão viveu um período do primeiro dia profético, ele não viveu 1000 anos. Adão viveu apenas 930 anos. Como prometido, ele não alcançou o segundo dia. Ou seja, no dia que ele comeu, ele certamente morreu. Adão não alcança 1001 anos. Nem 1000 anos ele alcança, né? Ele alcança apenas 930 anos, ficando aqui 70 anos por chegar em 1000. É interessante porque o número 70 também é um número profético, tá? Então, realmente a palavra do Senhor cumpriu a risca. No dia que você comer, você morre. Adão não alcança 1000 anos para chegar ali no segundo dia, tá bom? Não sei se vocês entenderam, mas eu acho que ficou fácil de entender isso. Irineu vai dizer o seguinte, alguns, porém, dizem que a morte de Adão se deu no espaço de 1000 anos. Por quê? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Adão não passou dos 1000 anos e morreu durante o transcorrer deles, cumprindo assim a sentença pela sua transgressão. Eu estou mostrando Irineu, por quê? Porque talvez você olhe essa explicação que eu acabei de te dar e fica pensando, poxa vida, que revelação que o pastor Felipe está trazendo. Ah, que ele tem uma visão diferenciada. Olha, qualquer pessoa hoje que quiser ser soberba a ponto de ficar fingindo que as revelações estão vindo dele, que ele não depende de ninguém para ter revelação, ele é soberbo. Tá? Por quê? Qualquer pessoa. Porque nós sempre, como diz, nós subimos em ombros de gigantes. Outros no passado, Deus revelou para eles e nós estamos... claro, a gente está passando um pente fino, a gente está selecionando coisas boas e coisas que não faz sentido. Mas se eu cheguei a essa conclusão aqui agora, não foi eu que cheguei a essa conclusão. Qualquer pessoa que te falar que chegou a essa conclusão sozinho, que não depende de ninguém, isso é soberba. Nós dependemos do corpo, nós somos um corpo, e aquilo que eu explico para vocês de maneira fácil é porque eu fui aprender com outras pessoas. Isso é óbvio, tá? Então eu quero deixar isso bem claro. Qualquer pessoa que hoje, no dia de hoje, vem bater no peito e falar que eu estou recebendo revelação do alto sozinho, e que o Espírito está falando só comigo, coisas que nunca falou para ninguém, isso é soberbo, isso não provém de Deus, tá bom? Deixando isso claro. Por quê? Aqui está uma revelação maravilhosa,
Mas Irineu já tinha falado disso, ó, há muitos anos atrás. Ele já estava falando. E outro, Irineu ainda está citando que ele. Olha para você ver a humildade desse camarada. Ele está falando, alguns, porém, dizem que. Ou seja, não é nem a fala de Irineu, ele está relatando aquilo que alguns irmãos já falaram no passado, antes de Irineu. Só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Nada é tão novo assim que Deus está revelando agora que nunca tinha falado para ninguém. Tá? Eu estou dizendo isso para que você não caia em cilada da pessoa falar assim, eu não leio livros, porque Deus revela direto para mim. Isso é mentira, porque as pessoas vão pegar o que aprendeu nos livros e depois vão fazer o quê? Vão falar e trazer na internet como se aquilo fosse a revelação que chegou agora, fresquinho. Ou seja, é correto eu pegar um comentarista aqui e depois trazer a ideia de que eu estou descobrindo isso? Claro que não, né? Isso é uma observação para os irmãos. A restrição da longevidade. Então a gente já viu que os homens viveram muito. Olha aí para você ver. Vou limpar o quadro para ficar bonitinho. Quem quiser tirar um print aí também. Peraí. Tirou. Aí, certinho? Então, esse quadro está na Bíblia, tá? Só que tem texto. A restrição da longevidade. Quando que os homens param de viver muito? Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. 120 anos. 120, 12 vezes 10. São números importantes, né? Vamos lá. Aí Flávio José também faz um comentário. Tá aqui no livro 1, capítulo 6, né? Capítulo 6, a partir do 21 lá. A restrição da longevidade. A duração da vida humana já ia pouco a pouco diminuindo. Continuou a diminuir até Moisés. E foi então que Deus a reduziu a 120 anos. O tempo que viveu esse admirável legislador. Realmente, de fato, Moisés vive 120 anos. Eu acho que teve alguém que viveu mais de 120 anos depois, se não me falha a memória. Mas, de qualquer forma, é uma observação interessante do Flávio José. Tá? A longevidade dos povos no milênio. Olha o que a Bíblia fala. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Eu vou deixar aqui em cima, serão como os dias da árvore. Para você entender o que é, como que as pessoas vão viver no milênio. A primeira coisa, quem pecar, já falamos na aula passada, só aos 100 anos vai ser punido, porque o salário do pecado é a morte. Então quem pecar vai morrer. E quem não pecar não vai morrer. Porém, ao final do milênio, Satanás vai ser solto, vai enganar as nações, eles vão ser provados. Então, durante essa tentação, aqueles que seguirem Satanás, eles vão ser condenados, é óbvio. Mas os que permanecerem fiéis, obviamente, vão ser absolvidos, né? Agora, veja bem, serão como os dias da árvore. A pessoa acha assim, mas a árvore vive pouco. Depende, vou mostrar algumas, mas tem muitas para você. No Sequoia National Park, na Califórnia, a atração é The Presidente. O presidente, o nome dessa árvore. Com impressionantes 75 metros de altura e 25 metros de diâmetro, 27 metros de diâmetro, com cerca de 3.000 anos. Essa árvore, olha o tamanho, né? É 75 metros de altura, irmão. É muito alta essa árvore. Tem outras maiores, tá? Mas 27 metros de diâmetro. E olha a relação, só um comparativo de um camarada perto dessa árvore, tá? Agora, a idade. A Bíblia fala que serão como os dias da árvore. Ou seja, para os homens passarem de 3.000 anos não custa nada. Outra árvore. Jequitibá rosa, aqui no Brasil, em São Paulo. Tá? Cidade de Santa Rita do Passa Quatro. 39 metros de altura e tal. Importante para nós aqui a idade. 3.200 anos. A idade estimada. A oliveira mais antiga do mundo. Está em Portugal. Essa é a oficialmente, né? Diz que foi contemporânea do faraó Ramsés II e Moisés, com aproximadamente 3.500 anos, essa árvore em Portugal.
Tá viva, tá? Tá viva. Mais uma oliveira famosa resiste em Luras, na região italiana de Sardenha. 8 metros, 12 metros de circunferência, possui cerca de 4.000 anos. Na Itália, você tem árvore lá de 4.000 anos também. Outra, né, que é a famosa, o castanheiro dos 100 cavalos. Olha para você ver. The Sisters Olive Tree of Noah. As irmãs Oliveira, árvores Oliveiras de Noé. Tá, eu lembrei. Nessa aqui existe uma mitologia, né? É uma lenda, vou falar mitologia, é uma lenda, né? Que diz que quando Noé solta pombo para poder pegar uma. Ele volta com um graveto de oliveira na boca, no bico, pegou nessas árvores aí, tá? Essa aqui é a mitologia. Estima-se que tenha mais de 5.000 anos de idade. Coloquei 5 anos aqui, mas tá errado. É 5.000. 5.000 anos de idade. Já pensou? Mas a mais velha de todos, oficialmente, é essa aqui, tá? Então, um pinheiro longevo, que vive nas Montanhas Brancas da Califórnia, nos Estados Unidos, atualmente com 5.070. Olha que interessante. 5.070 anos de idade. Mais velha que as pirâmides do Egito. Uma árvore que está sobrevivendo. Olha para você ver que coisa, tá? Então, eu queria que os irmãos... vou voltar aqui o quadro, né? Voltar aqui, vou limpar para você dar uma olhadinha no que nós estudamos hoje. Peguei textos bíblicos para endossar aquilo que foi dito por Barnabé e algumas explicações sobre a grande quantidade de anos vividos pelos patriarcas. Então, se você observar o Jardim do Éden, né, o que acontece ali no Jardim do Éden é exatamente o protótipo do período do reino, do período do milênio, tá bom? Então, você vê que os homens realmente só não passaram de 1.000 anos, porque o milênio é 1.000 anos, só não passaram de 1.000 anos porque eles estavam em decadência, né? Então, Deus vai lá e limita a idade até 120 anos, eles vão caindo, 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 até que nós vemos lá Moisés como exemplo, que chega à idade de 120 anos, tá bom? Deus abençoe, e aí, até o próximo estudo, se Deus assim permitir. Olha que coisa linda essas árvores, né? Próximo estudo vai ser o seguinte, ou a próxima aula, as 70 semanas e o milênio. Por que um milênio? Para que precisa de um milênio? Essa foi uma pergunta feita. E aí, nós estamos, então, respondendo com os estudos bíblicos pouco a pouco, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser. E um pedido que eu peço que você não esqueça. Ore por nós.